Ora, boa tarde a todas e a todos. Estamos de regresso com o Festival Literário Livre-te e, sem mais demoras, vou passar a palavra ao David e à Ana Marques. Olá, boa tarde. Obrigado a todos que nos têm acompanhado aqui no festival. Obrigado a todos que foram hoje à prova de vídeos e que estiveram aqui ontem também a assistir. E hoje vamos começar este serão com uma pessoa muito especial aqui para a M-Books, a prata da casa, como se costuma dizer. A Ana Marques está connosco há muitos anos. Quem nos segue aqui nas redes há algum tempo sabe que antigamente tínhamos inclusivamente uma rúbrica que era as coisas da história, assim, porque de facto a Ana tem um conhecimento muito grande sobre livros, sobre histórias, sobre escritores, escritoras. Portanto, acho que é uma grande mais-valia ela partilhar aqui connosco aqui algum dos seus conhecimentos, nomeadamente hoje vamos revisitar 3 escritoras do século XX. Portanto, como temos meia hora, não quero perder tempo, porque o conteúdo dela, honestamente, eu sou suspeito, mas honestamente o conteúdo da Ana vale ouro, então vou deixá-la falar. Ana, o que é que tens para nós? Olá a todos. Então, hoje o proposto, só uma breve explicação, pronto, o David já falou, eu sou a Ana Marques, sou uma colaboradora aqui da M-Books já há alguns anos, não sou nenhuma expert, nem nenhuma crítica literária, o meu único mérito é que, de facto, pronto, leio muito e gosto muito de literatura no geral. Então, o proposto para hoje é falarmos sobre 3 autoras, 3 senhoras do século XX. Exatamente. A opção era vastíssima, quer dizer, o leque de opções era de facto extenso. Eu escolhi 3 autoras em 3 campos diferentes da literatura, todas elas bastante conhecidas. Vou começar por Patricia Highsmith. Okay. Uma grande senhora da literatura policial. Ela nasce em 1921 em Fort Worth, no Texas. Pois é, foi na terra dos cowboys mesmo. Dizem até que os heróis morreram todos no Texas, mas não foi aí que ela morreu. Ela nasce em 1921 no Texas e veio a falecer em 1995 num lugarejo na Suíça, com 74 anos de idade, vítima de cancro do pulmão. Esta senhora foi autora de vários, à volta de 20 e tal livros e também contos. Quem privou de perto com ela, inclusive o seu próprio editor, diz que ela tinha um feitio, uma personalidade conturbada, difícil, né? Hostil. Alguns chegaram mesmo a apelidar de cruel. A sério? Ela era também alcoólica e lésbica, mas quanto a isso a gente não tem nada a ver. Cada um segue aquilo que quer. E é como dizia o editor, mas os livros, com quem diz que se lixa a personalidade, exatamente, não é? Pronto. Exatamente. Então, ela criou ela também tinha uma relação ali, um bocadinho de amor-ódio com a mãe. Okay. A mãe teve muita longevidade porque faleceu aos 95 anos, okay. Apenas 4 anos antes da morte da filha. Então isso também foi ali uma coisa claro. Que sempre consternou claro. esse mau relacionamento com a mãe. Okay. O primeiro livro dela foi policial, porque ela tinha escrito um livro antes que, ao que parece, não teve grande sucesso. Depois escreveu, este foi o primeiro livro dela, O Desconhecido Norte Expresso. Foi mesmo o primeiro? Foi, o primeiro romance policial de Patricia mais conhecidos e que corre melhor aqui para mais nossa loja. Muito conhecido, ele foi levado ao cinema por vários cineastas, inclusive por Alfred Hitchcock, portanto já vê a importância que foi atribuída desde o início. O que é que eu posso dizer mais sobre ela? Ela criou um personagem, como aliás alguns outros autores que são mais ou menos contemporâneos. Temos, por exemplo, o Georges Simenon, que criou o Comissário Maigret, ou o Earl Stanley Gardner, também com o Ripley. Ela também criou, e ainda o Sherlock Holmes, não vamos esquecer, é um bocadinho mais antigo, mas também foi o Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Deixa-me só fazer esta coleção faz parte de uma coleção do Sherlock Holmes. É.
É da coleção Vampiro Gigante, que é uma coleção que só inclui os grandes mestres da literatura policial. Claro. E que nós temos os originais. E nós temos originais, e temos este, que é uma pérola, o primeiro romance da Patrícia Highsmith. É importante nós avisarmos que a nossa Play Livros, aquela lista que dá 20% de desconto nos livros selecionados apenas aos participantes do festival, foram adicionados livros novos hoje, dos quais estes que vamos falar aqui fazem todos parte. Foram escritos pela Ana, foram adicionados mesmo há pouco. Então, à semelhança desses seus também escritores contemporâneos, que criaram esses personagens que eram mais inspetores, investigadores do crime, ela também criou um, que é o Tom Ripley, só que ao contrário dos outros, este era o vilão. Era o vilão, era vigarista, era um serial killer. Aliás, ela tem um livro que se chama O Talentoso Mr. Ripley, portanto ela quase que faz uma reverência a essa figura, quase um serial killer, um psicopata. Por aqui já se vê que há ali de facto uma personalidade um pouquinho conturbada, mas de facto os livros são apaixonantes mesmo. Quem gosta deste tipo de literatura, e mesmo para quem não gosta e que queira conhecer, aconselho vivamente. Nós então temos 3 livros dela, este volume até é um duplo, porque tem dois contos, O Desconhecido Norte Expresso e O Jogo da Vida. Temos ainda este também, que é o Falsário Indeciso, isto é tudo da coleção Vampiro Gigante, e ainda Os que se Afastam. Ok. Qual é o que você gosta mais? Eu gostei muito do Desconhecido Norte Expresso e, de facto, percebo porque é que foi o livro que ele lançou. Tem algo especial, não é? É muito especial. Ela faz ali um jogo muito, muito psicológico com os personagens e é super, super interessante. Boa. Então, temos Patrícia Highsmith, vamos para outra senhora. Desta vez eu escolhi uma senhora portuguesa que é muito conhecida, mas se calhar pouco lembrada. Eu estou a falar de Isabel da Nóbrega. E este livro é maravilhoso. Eu tenho paixão por este livro mesmo. Facto, até não costumo ler muito estas coisas, mas este livro de facto é muito, muito engraçado. A Isabel da Nóbrega nasce em Lisboa em 1925 e faleceu aqui também pertinho no Estoril em 2021, portanto é muito recente. Ela tinha 96 anos de idade. Foi uma senhora desde sempre ligada à cultura, nomeadamente à literatura. Ela escreveu vários livros, inclusive literatura infantil também, sempre ligada ao teatro, fez programas de rádio, de televisão, fez crónicas para jornais e revistas, portanto uma senhora sempre ligada a este campo da cultura e da literatura. Ela foi companheira de João Gaspar Simões, outro grande nome da nossa literatura, que também já pouco se fala, é bom frisar isso. Um senhor que foi ensaísta, foi crítico literário, enfim, a sua obra também é extensa, e depois, mais tarde, foi também companheira de José Saramago, que esse nem dispensa, quer dizer, dispensa apresentações. Pronto, o que é que eu posso dizer mais sobre ela? Nós temos este livrinho, que é Cartas de Amor de Gente Famosa. Por favor, leiam isto. Eu tenho paixão absoluta por este livro. Eu vou só dar aqui um cheirinho de quem são os personagens que ela teve o bom gosto de escolher. Não vou dizer todos, apenas algum. Então temos aqui Machado de Assis, Vítor Hugo, Camilo, Almeida Garrett, Dostoiévski, e pronto, eu não posso... E está aí um muito importante que a mim foi aquilo que me chamava o Napoleão. O Napoleão, claro, seja, também. Pessoas que a gente tem aquela ideia de serem machões e tal, depois quando o amor bate à porta, não é? Somos todos isso é que é lamechas. engraçado nesse livro, de ver o outro lado Somos todos, estas cartas são muito interessantes, porque isto é assim, estas cartas de amor, há aquelas de profunda rendição ao ser amado,
de submissão, Sim. até muito ao estilo de Jacques Brel e o Ne me quitte pas, e depois tem aquelas de caráter mais prático, a falar de coisas do dia a dia, Claro. Consoante é a personalidade da pessoa, não é? Assim são as suas cartas de amor. Mas há aqui uma coisa que eu tenho que falar, porque, pronto, é em relação aqui ao Eça de Queiroz. Vocês não sabem, mas é a minha paixão, é de facto o Eça de Queiroz. E eu tenho que dizer aqui uma coisinha, isto não tem que ver com... O tema é senhoras escritoras, mas eu não resisto a dar aqui uma breve introdução. O nosso Eça casou já tarde, Ok. mas teve sorte e ele foi feliz no casamento. Ele tinha um grande amigo, que era o Manuel de Rezende, e esse Manuel de Rezende tinha uma irmã, que era a senhora Dona Emília de Rezende, e foi precisamente com essa senhora que o Eça casou. Ok. Tem aqui uma coisa que ele diz: apetece-lhe então uma companheira, não é? Uma mulher serena, inteligente, de caráter firme, disfarçado sobre um caráter meigo, que me adotasse como se adota uma criança, me obrigasse a levantar a horas certas, me forçasse a ir para a cama a horas cristãs, e não quando os outros almoçam, e que me alimentasse com simplicidade, e quando eu começasse a chorar pela lua, me prometesse até eu a esquecer. Mas ai, onde é que está essa mulher? E encontrou-a. Então, seguindo este plano, que é uma característica dele, a ironia e um certo humor nos livros dele, há aqui uma passagem em que ele escreve à mulher e está a falar do irmão da mulher, portanto, o grande amigo dele. E então escreve ele à mulher: esse Manuel está-se deitando a umas horas que já não são mortas, pois que a madrugada as aviva. Pois claro, o que é que são horas mortas? É 1, 2 da manhã, mas ele já quando se deitava às 5 e às 6 da manhã já era madrugada. Já eram as vidas. Claro. E outra parte engraçada também, em que ele conta à mulher: ontem houve charadas. Charadas era assim uma espécie de... uma brincadeira carnavalesca que se fazia em sociedade. Pronto, as pessoas mascaravam-se, e então ele conta à mulher: ontem houve charadas, coube-me a minha tarefa de vestir as senhoras. Preferiria ter sido ao contrário, ou seja, preferia tê-las despido. E pronto. Este é de facto um livrinho que eu aconselho, até pelos personagens, pela Isabel da Nóbrega escolhidos, e vamos relembrar quem foi também esta senhora tão, tão importante e tão marcante na nossa cultura. Então, muito bem. Temos Patrícia Smith, temos Isabel da Nóbrega, vamos para outra senhora também. Esta senhora também americana, Pearl Buck. Ela nasce na Virgínia em 1892 e veio a falecer em 1973. Esta senhora, os pais eram missionários presbiterianos. É igual, eu tive mais ou menos a ver, que isto também é uma palavra complicada, mas equivale mais ou menos aos nossos... como é que se chama? Aquelas pessoas que andam até a fazer... falta-me agora o termo. Protestantes, pronto. Ok. São seguidores do Italo Calvino, pronto, é por aí. Mas eu não quero ir muito pelo assunto da religião, até porque não me quero meter nisso e pouco entendo também, na verdade, pronto. Mas eles de facto eram missionários. Então levaram-na muito pequenina para a China. A formação dela, dado que a personalidade até se forma nos primeiros anos de vida, como toda a gente sabe, teve muito, muito a ver com a cultura chinesa. Ela veio depois estudar para os Estados Unidos com a idade de 15 anos, onde se formou em psicologia e voltou de regresso à China. Ela lá casou, teve 2 filhas,
sendo que a primeira filha nasceu com uma deficiência mental. E ela despertou para a escrita já tardiamente, porque já teria sido, já por volta dos 30 e muitos anos, que ela editou o primeiro livro. Pronto. Claro. Os livros dela são sempre sobre a vida cotidiana das pessoas, muito sobre a cultura chinesa e todo aquele ambiente que rodeia. E são ficção ou são coisas mesmo que ela via no dia a dia? São ficção. Mas está na China com todo mundo deste livro. Sim. Os Filhos do Ano. Sim. Ela foi embora tivesse começado a escrever tardiamente, ela foi bastante prolífica, porque ela escreveu mais de 110 livros. 110 livros? Imagina. Isso é mais de um livro por ano. Acima começou só aos 30, não é? Imagina, exatamente. Ou tinha na gaveta, ou então... Exatamente. Em 1932 ela ganha o prémio Pulitzer e em 1938 o prémio Nobel da Literatura. Portanto, foi tarde, mas foi muito a tempo. Pronto. A obra dela então é vastíssima. Nós temos este livrinho que é dela, Os Filhos de Wang Lung, conta a história de um camponês mais ou menos enriquecido que tem 3 filhos e onde cada um segue um percurso de vida completamente diferente. O livro começa exatamente com o pai moribundo e vamos ver se esses filhos regressam a casa ou não. Pronto, é um livrinho que eu aconselho vivamente. Aliás, todos os livros da Pearl são extraordinários. Este também não é à toa que ela foi Prémio Nobel da Literatura, não é? Também temos Histórias Maravilhosas do Oriente. Neste momento só temos estes 2. Já tivemos vários livros dela, mas qualquer deles vale a pena conhecer também. Conhecer, para quem não conhece, obviamente, porque ela é muito, muito lida. Os livros dela foram traduzidos em muitas línguas em vários países. Diga uma coisa, Ana, eu fiquei curioso, por acaso você trouxe 3 autoras já com alguns anos, não é? Sim, tinha que ser, porque era autoras do século. Sim, claro, não é isso que a minha pergunta vai no sentido, será que na altura era fácil para uma mulher, não é? Conseguir... Não era, quer dizer, vamos lá. O homem também não era, não é? Mas não sei, na altura como havia grandes disparidades entre... É assim. Temos aqui logo 3 grandes autoras do 1920. Exatamente. E inclusive a Pearl Buck é de 1892, ainda é século XIX. Exatamente. Pronto. É assim, nesta altura, as mulheres, tanto que ela assina com o nome dela, Pearl Buck, mas não teria sido há muito tempo atrás, em que de facto as senhoras não podiam... Sim, era isso estava aqui. Não podiam editar os seus livros, a não ser que tivessem um pseudónimo masculino. A sério? Pois era, e muitas optaram por isso. Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Infelizmente, muitas optaram por isso? Muitas escritoras... Quer dizer, o editor percebia o valor da escritora, obra, aceitava, mas dás o nome. Sim, aliás, muitos editores, os primeiros que aceitaram, nem sabiam que de facto elas eram mulheres. Elas logo... Elas mandavam livros logo com o pseudónimo masculino, pronto. Mas depois, mais tarde, embora ainda não tivessem acesso a ser editadas, mas muitos editores já sabiam que eram senhoras e aceitavam, mas sempre com o pseudónimo masculino. Pronto, isto foi assim, não era assim. A história da humanidade é assim cheia destas injustiças, nomeadamente para com as mulheres, mas não vou estar aqui a fazer queixinhas disso. Isso estava para mangas, mas era outra história. Temos que fazer outro festival. Era outro festival. Então, mas diga uma coisa, e agora que tendo em conta a sua experiência também como livreira, não é? Connosco já está vai quase fazer 10 anos, não é? Meu Deus. O que é que você sente? Sente que as pessoas procuram mais escritoras ou escritores? Sente alguma diferença? Acha que é tudo igual? Acha que não ligam? Eu sei que há uns tempos, e nós tivemos várias vezes esta conversa, e também não quero estar aqui a começar um assunto, mas talvez o ano passado houve um bocado não vou chamar uma moda, mas
eram os livros feministas. A gente chegava à loja, onde é que estão os livros feministas, onde é que estão, Pois, sem saber ao certo o que é que era isso, não é? Eu, por acaso, até, bem, como eu já tenho alguma idade, quando me chamavam, pediam livros feministas, eu ficava um bocadinho assim baralhada. Porque na minha época, ser feminista tinha outro sentido, pronto. Pois. Mas até que percebi que realmente procuravam livros escritos Escritoras, por senhoras, exatamente. por senhoras, Não era no isso. feminismo do verdadeiro da palavra, sim, mas era livros escritos por senhoras. Por senhoras. Mas eu acho que quem procura livros não faz descrição se foram homens, se foram senhoras a escrever. O que eu noto ainda, e isto estando à frente de uma loja, é que as pessoas ainda procuram muito os clássicos. Exatamente. Os autores clássicos. E cada vez mais pessoas novas, não é? E cada vez uma mais. Que temos assistido, sim, que é público mais novo nas lojas, a procurar... Gente nova, mas a procurar escritores mais antigos e os clássicos, desde os clássicos russos, claro, estamos a falar de grandes nomes, Dostoiévski, claro. Tolstói e outros tantos, mas também grandes autores franceses, Piusat também, muito bons, e infelizmente não aparece muito, um pouco esquecidos. Por acaso agora recebemos um livro de Balzac, que estou morta também para o ler, mas ainda não deu, é muito recente. Honoré de Balzac, também um escritor na altura, um pouco, entre aspas, maldito, pois, porque era assim um bocadinho, como é que eu vou dizer, mais para o lado erótico, vamos lá. Mas nem todos... Não está tudo certo aí. Mas nem todos os livros dele foram com esse cariz. Também o nosso Bocage é conhecido pelo lado mais anedótico e os sonetos eróticos, mas ele tem poemas de amor maravilhosos. Sério? Também. Tem. Eu vendo livros há muitos anos e não sabia dessa. Tem. O Bocage é muito... Ele tem um... Estava a dizer que o Bocage tem livros editados também. Tem sonetos de amor. Mas são editados em livro e tal? Sim. Ou foi coisas que escreveram e que se perderam? Não, há de certeza, sim. Há um pequenininho que eu não resisto. Eu não sei o poema todo, não, embora o poema não seja extenso, mas começa assim. Nascemos para amar, cedo ou tarde a humanidade prende-se aos laços de ternura. Opa, digam-me lá que isto não é um encanto, é maravilhoso. Quando se escreve bem, é assim. Olha, este é o livro que nós temos agora de Honoré de Balzac, Eugénia Grandet. Eu ainda não li, por isso eu não posso falar sobre o livro. Lembro-me há muitos anos, acho que ainda lá tenho em casa, li alguns livros dele, o que me recorda assim mais à memória é A Mulher de 30 Anos. Parece que ele tinha uma fixação por mulheres dessa idade. Mas, enfim. Então, portanto, 3 escritoras. Uma pergunta que estamos aqui a fazer toda a gente também. Neste caso, qual delas, dessas 3 ou de outra, qual é a sua escritora preferida? Ou de eleição? Sei que você deve ter muitas. Destas 3... Epá, não é uma questão de fidelidade. Olha, a literatura policial é um tipo de literatura que eu, embora tenha sempre li ao longo da minha vida, mas despertei muito tarde para a literatura policial. Ok. O primeiro livro que li até é de uma senhora que nem me recordo agora o nome, mas nós temos o livro. Fixem, A Escultora. Sim. Amei esse livro. Também tem muito thriller psicológico e a partir daí comecei a ler também policiais. Se bem que eu já conhecia a Patrícia Highsmith, Rex Stout, a Stanley Gardner, tudo nomes ligados à literatura policial, porque o meu ex-marido lia muito esse tipo de livros. Você aproveitava os livros, não é? E eu aproveitava e enfim, conhecia os autores. Para depois discutirem. Conhecia os autores, mas não era muito o meu tipo. Então, dos 3 que aqui apresentámos, eu faço muita justiça à nossa Isabel da Nóbrega. Acho que é uma senhora que está um pouco esquecida.
e merece muito, muito ser lembrada pela dedicação que deu à cultura e à literatura no geral. Ela chegou a ganhar algum prémio, não? Ganhou. Nós temos um outro livro dela, penso que é Os Anjos e os Homens, e acho que até foi com esse livro que ela ganhou um prémio. Nós temos a sorte de ter aqui grandes escritoras. Pois temos. Você até foi eclética, tentou não ser injusta para as outras. Tentei arranjar aqui... Temos aqui 3 portuguesas. Policial, uma senhora portuguesa e uma escritora de romance. Por acaso são ambas americanas, mas isso foi porque calhou assim, mas... Há escritores fantásticos. Estava há bocado a falar dos franceses e, de facto, lembrei-me do Balzac, porque recebemos agora este livro, mas há tantos outros que estão igualmente esquecidos, como Émile Zola, Guy de Maupassant, grandes escritores que merecem apenas ser relembrados. Eu lembro que Émile Zola foi dos escritores que me marcou bastante, com 2 trabalhos que eu li. Um foi A Taberna e o outro, já não me recordo agora, mas sei que me marcaram vivamente, porque eram escritores muito realistas. E isso é bom nós não sermos tão romantizados, conhecermos o que é que foi a realidade daqueles tempos duros. Claro, também li Victor Hugo, mas achei-me-se. Mas não posso dizer. Quando estas meninas aparecem, normalmente é sinal então, que olha, despeço-me de todos, só tenho a dizer que, olha, viva a guitarra portuguesa, a guitarra campaniça, pronto, todas as guitarras. É verdade. E viva também o marceneiro, a Hermínia e todos os fadistas. Ana, muito obrigado. Adeus a todos. Vou passar a palavra aqui à Cátia. Ana, não posso deixá-la ir embora sem lhe perguntar o que é que está a ler neste momento. Estou a ler neste momento. Bem, eu neste momento não estou a ler romances. Estou a ler um livro. Agora apanharam. É assim, eu tenho um gosto um bocadinho variado. Não, há coisas que não me interessam, mas gosto preferencialmente de literatura, história, também um pouco de psicologia. O que é que eu estou a ler no momento? Estou a ler um calhamaço que estou a achar maravilhoso. Quer dizer, é maravilhoso porque nos dá a conhecer o que é que foi. O livro chama-se Sussurros. Chegou recentemente às nossas livrarias e é sobre a Rússia e o que é que foi o Stalin no poder, os milhões de mortes, os condenados aos gulags, aos trabalhos forçados, e foi de facto um dragão que comeu os próprios filhos. Quem quiser conhecer, tem sido sempre assim a Rússia, infelizmente, claro. E ainda hoje toda a propaganda do partido, fazer a cabeça às pessoas, isto é mesmo assim, com a ideologia comunista, que mais não foi do que uma ditadura de esquerda, esta é que é a verdade. Quem quiser, aconselho vivamente, o livro chama-se Sussurros, não me recordo agora o autor, ele chegou agora mesmo muito recentemente à loja, e leiam, por favor, é quase obrigatório. Obrigado. Ana, obrigada. Vamos então despedir-nos da Ana e fazer 5 minutos de pausa. Regressamos às 19h35 com a Mariana Fernandes, que já está aqui ao meu lado, e que nos vai falar sobre cinema e moda. Até já. Até já.